Vamos lá. Tudo isso aqui tem a ver com a questão da autoridade apostólica, como explica o Justo Gonzalez. Essa autoridade é o argumento final que jaz por trás dos instrumentos anti-heréticos, tais como o cânon do Novo Testamento, ou seja, os escritos do Novo Testamento. Ele tirou aqui o cânon do Testamento. Não, é só a Escritura. É só a Escritura. Cara, você é tão mentiroso que você deturpa até um texto que você cita de um autor protestante que é honesto, pelo menos, para reconhecer que existia autoridade episcopal. Vamos ler aqui, vamos ver o texto. O cânon do Novo Testamento, a regra de fé. O que é a regra de fé? A regra de fé, no caso, são os fundamentos da fé cristã que eram estabelecidos por quem? Pelo magistério da igreja. Os credos e a ênfase na sucessão apostólica. O que é a sucessão apostólica? A sucessão apostólica, o que é a sucessão dos bispos. Quer dizer, veja que até um autor protestante desmente ele. Até um autor protestante o desmente. O cânon do Novo Testamento, nós temos que relembrar, ele foi objeto de controvérsia. Se foi objeto de controvérsia, então ele por si mesmo não serviria de base somente para refutar os heréticos. Então haveria o credo. O que é o credo? Nós temos um credo chamado credo dos apóstolos, o credo apostólico, que é o quê? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E, inclusive, o credo, ele é uma citação muito antiga. Ele remonta, inclusive, às cartas de Santo Inácio de Antioquia. Você percebe certas descrições de Santo Inácio que praticamente é o credo apostólico. E que depois houve um aprimoramento desse credo, com a questão do credo niceno, depois o credo constantinopolitano e assim sucessivamente. E aqui, ênfase na sucessão apostólica. O que é ênfase na sucessão apostólica? É a afirmação da autoridade também. Então você vê que aqui, o que ele está retratando é o tripé da Igreja Católica. A Escritura, a sucessão apostólica, no caso da autoridade, no caso seria a autoridade episcopal, a autoridade do magistério dos bispos, e também a tradição oral. Porque o credo apostólico é um ensino resguardado pela tradição oral. Vamos lá. A regra de fé, os credos e a ênfase na sucessão apostólica. E esses primeiros que eu citei aqui, todos eles estavam registrados, escritos. Não. Onde é que está a sucessão apostólica escrita? O que é a sucessão apostólica escrita? Onde é que está na Bíblia, por exemplo, que Clemente Romano é sucessor de Pedro? Que Lino é sucessor de Pedro? Que Inácio de Antioquia é sucessor de Pedro e Antioquia? Não está. Meu Deus do céu. A forma como ele distorce as coisas é uma coisa vergonhosa. Vamos lá. Além disso, o padre, então, mente ao dizer que a igreja ficou sem escritura lá nos seus primórdios. Primeiro, eles tinham um Antigo Testamento. O Novo Testamento é o quê, meus irmãos? Se não a continuação do Antigo. Se não o cumprimento do Antigo. Mocelinho, eu fico perguntando se você é burro ou se você é canalha. Primeiramente, o Antigo Testamento era bastante controverso entre os judeus da época do Segundo Templo. Eu expliquei aqui, não preciso nem me repetir. Tá? Esse é o primeiro ponto. E quando o padre Paulo Ricardo fala que durante um determinado tempo a igreja não tinha o Novo Testamento, isso é um fato histórico. Quer dizer, vamos pegar o seguinte: você tem a morte e a ressurreição de Nosso Senhor até o último texto que é Apocalipse no final do século I. Então observamos que durante muito tempo a igreja não tinha o Novo Testamento. Não tinha o Novo Testamento. O primeiro texto a ser escrito do Novo Testamento não são os evangelhos. Muita gente acredita que é, no caso, o evangelho de Mateus. Não, não é o evangelho de Mateus. O primeiro texto a ser escrito na igreja é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Pelo menos a crítica fala sobre isso. Ou seja, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. E essa carta foi escrita por volta do ano 50 depois de Cristo. 20 anos depois, praticamente, dos acontecimentos, ou 30 anos depois dos acontecimentos. E nós podemos ir mais além em perceber que os evangelhos foram escritos entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Tá? Entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. O mais antigo evangelho é o evangelho de Marcos. Pelo menos se diz a crítica textual e também, evidentemente, uma certa tradição. E observem, o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma. Foi escrito em Roma. Olha só que coisa interessante. Porque Marcos era discípulo de Pedro. Então a documentação aí da tradição se confunde com a escritura. Então quando ele diz que o cânon bíblico estava tudo prontinho, já acabado, né, o cânon do Novo Testamento, ele parte de uma pressuposição e de uma presunção de que nos 3 primeiros séculos da igreja havia uma ciência já completa de um texto bíblico pronto. E não era bem assim.
Se houve controvérsia no Antigo Testamento, e houve também controvérsia no Novo Testamento. Então, até o século IV, não havia uma expressão canônica formal dos textos do Novo Testamento. Vejam, talvez houvesse um consenso entre os 4 evangelhos. Isso é um fato, tá? Existe, por exemplo, nós podemos pegar até o próprio Irineu, que cita os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas as cartas paulinas, a carta de São Pedro e assim sucessivamente, havia controvérsias. A carta de São Paulo aos Hebreus, como eu já falei aqui, enfim. Então, não é tão simples assim, cara. Essa simplicidade que beira a burrice fica para você que não tem contato histórico com o texto bíblico. E isso porque você é um pastor protestante, cara. Você é um cara que vive da Bíblia e não conhece a Bíblia. Jesus não disse que ele não veio anular o que foi dito, mas ele veio cumprir. Portanto, o novo é o cumprimento do antigo. Jesus Cristo pregou as suas boas novas e tudo o que fez, e os apóstolos também, com base no Antigo Testamento. O tempo todo ele cita o Antigo Testamento. Mas citar o Antigo Testamento não tem nada a ver, não nega a tradição cristã, isso não tem a ver uma coisa com a outra. O Antigo Testamento é visto sob o prisma de quem? Do cristianismo. Os judeus também têm o Antigo Testamento, mas eles têm uma outra tradição. E aí? Então é mentira falar que a igreja estava sem escritura. Não. O que o padre Paulo Ricardo falou foi o seguinte: boa parte das igrejas cristãs não tinha uma escritura prontinha acabada. Isso ele está certo. Não é mentira. É que tem que ser dito para você. Olha para mim. Olha para mim. Eu sei que eu sou um cara muito esquentado, mas você é uma pessoa ignorante do assunto. Você acha mesmo que no século I havia uma bíbliazinha prontinha, acabada, que você papagueia, que nem um asno, assim, sabe? Com a facilidade que você tem com uma impressora ou coisa parecida. Ou mesmo com a internet. Não, não era assim. Havia igrejas cristãs que não tinham bíblias completas. Havia igrejas cristãs, por exemplo, que precisavam de outras igrejas para confirmar a textualidade e até mesmo a canonicidade daquilo que era convencionado ser do apóstolo. Eu posso dar um exemplo de inúmeros cânones de várias igrejas cristãs do Oriente que faltavam textos que eram encontrados, por exemplo, nas igrejas ocidentais, na igreja africana, na igreja de Roma, excessivamente. Como também existem textos que são aceitos pelos ortodoxos, que são lidos, inclusive, como canônicos, e que, no máximo, os católicos romanos consideram como edificantes. Então, o que você está falando mostra a simploriedade e a vulgaridade de um apologeta protestante brasileiro. 99% cometem as piores burrices e bobagens. Vamos lá. Ela tinha o Antigo Testamento. Segundo, na própria Escritura, nós temos o testemunho de que as cartas paulinas, elas circulavam entre as igrejas. Tá, mas só que também, junto com as cartas paulinas, circulavam também textos apócrifos. Textos apócrifos circulavam. E eu poderia ser mais ousado em dizer que há textos que não eram apócrifos, mas que eram considerados inspirados. Por exemplo, a carta de São Clemente aos Coríntios. São Clemente é um bispo de Roma. E na igreja de Corinto, como em algumas igrejas no Norte da África e mesmo no cânone etíope, primeiro Clemente é considerado canônico. Canônico. E aí, filhão? Chega, eu tô vendo assim as orelhas de burro dele aqui. Vamos lá. Paulo ordenou, olha, leiam para todas as igrejas, leiam entre vocês, leiam para toda a igreja os meus escritos. A gente lê isso no próprio Novo Testamento. E tem mais. Nós temos hoje mais de 6 mil cópias dos manuscritos do Novo Testamento. Isso é muita coisa. Só para efeito de comparação, pensando aí nos escritos antigos, alguns livros lá de Platão, 7. Você tem 7 cópias. De Aristóteles, 5. A Ilíada de Homero é o que a gente mais tem. Dá um pouco mais aí de 600 cópias. 6 mil só do Novo Testamento. É muita coisa. Por que será? Porque os cristãos sabiam que aqueles escritos eram diferentes. Não, filho, deixa eu falar uma coisa. Porque a Igreja Católica guardou esses textos. Quem foi que copiou esses textos? Foram os monges. Os monges copiavam esses textos para que eles fossem preservados. Sim. Só que se a gente analisar essas 6 mil cópias, existem inúmeras transcrições que variam. Evidentemente que a variação aqui não é necessariamente uma variação do ponto de vista da narrativa histórica, mas do modo que é descrita essa narrativa. E o que acontece? Então, por que, de repente, dentro dessas inúmeras cópias, nós definimos um padrão desses textos? Porque os bispos tinham uma tradição que definia aquilo que era mais correto para se compreender
a verdadeira mensagem cristã. E isso porque a gente tem que dar o braço a torcer à igreja, já que, ao mesmo tempo que ela escreveu várias cópias para serem preservadas, e essas cópias não eram absolutamente iguais, tá? Mas por que elas não eram absolutamente iguais? Porque essas cópias variavam dentro de expressões que eram ligadas às comunidades. Havia inúmeras comunidades de fala grega, mas a fala grega ela tinha variáveis, mesmo no grego koiné. E ao mesmo tempo, também a gente tem que entender uma coisa: como é que essas Bíblias eram transcritas? Elas eram simplesmente copiadas de carta em carta? Não, elas não eram somente copiadas, elas eram também oralizadas. Ou seja, um bispo poderia oralizar para um fiel para ele escrever tudo, porque muitas vezes os bispos memorizavam a Sagrada Escritura. A tradição oral e a memória eram instrumentos muito comuns do mundo antigo. Muito comuns. No medievo, quando a maioria das pessoas não sabia nem ler e escrever, no entanto, você era capaz de encontrar um camponês recitando a Bíblia. Um homem que nunca leu a Bíblia, mas recitava a Bíblia. Por quê? Porque ele era de missa diária, você tinha a liturgia da palavra, era lida a Sagrada Escritura para eles, era comentada, tá? Era comentada. Poderia, claro, ser em latim, mas o latim, por exemplo, muitas vezes, por uma questão de prática, né? Por uma questão de prática, a pessoa poderia memorizar isso. E mesmo assim você tinha as escolas catedrais, e nas escolas catedrais as pessoas tinham uma catequese, então havia uma formação do imaginário cristão em tudo, porque se você observar, por exemplo, o medievo tudo era cristianismo. Era literatura, era música, era arquitetura. A arquitetura gótica, por exemplo, ela é toda teológica, ela é toda uma teologia formada em arquitetura. E aí? Quer dizer, não era somente limitado à leitura de um livro. Era todo um arquétipo de imaginário cultural. O imaginário cultural era a fé cristã. Então a ideia biblista que ele coloca é tipicamente do Renascimento. Não tem bases no mundo antigo. Não tem bases. E todas essas cópias foram guardadas por quem? Pela igreja. Uma hora ele diz que a igreja não valoriza a Bíblia, odeia a Bíblia, não quer a Bíblia, esconde a Bíblia do povo, aquele tipo de papo furado. Agora ele toma a seguinte ciência e vê o contrário. Você tem 5.000 cópias. Há quem diga que é até mais. Porém, quem guardou essas cópias? Foram os mosteiros. Foi a igreja. Literalmente, a igreja. Que havia algo especial, que aquilo ali era a palavra de Deus. Nós temos vários relatos dos pais da igreja, bem antes, lá do fim do século IV, onde houve, de maneira oficial, o reconhecimento do Novo Testamento. Bem antes disso, nós já temos vários e vários pais da igreja chamando os escritos do Novo Testamento, as cartas que estavam espalhadas pela igreja, de palavra de Deus. Orígenes, Justino o Mártir e Irineu. Irineu disse o seguinte: através dos quais veio a nós o evangelho que, naquele tempo, eles, os apóstolos, proclamaram e que depois, pela vontade de Deus, passaram a nós nas escrituras, como o fundamento, o futuro e o pilar de nossa fé. Como é que é? O pilar da fé era o quê? A escritura. É interessante que ele lê um trecho, e eu já li esse trecho, né? Veja que ele está dando a entender que Irineu de Lyon seria uma espécie de sola escritura. Isso é uma grande mentira, porque se você ler o capítulo inteiro, ele vai dizer, sim, a Sagrada Escritura é o pilar da nossa fé. Porém, nós temos a tradição e nós temos o magistério. Tanto é verdade que no mesmo capítulo que ele cita a respeito da questão da Sagrada Escritura como pilar da nossa fé, e isso é óbvio, nós católicos acreditamos nisso também. Só que, se a Sagrada Escritura é pilar da nossa fé, no entanto, ela não é a única fonte de fé. Tanto é verdade que o próprio Irineu de Lyon, e vou repetir aqui, sendo até muito redundante, ele contrapõe a tradição episcopal, que é a tradição dos apóstolos, com a tradição dos gnósticos. E mais além, para ele reforçar a tradição episcopal, ele fala da sucessão apostólica de Pedro. E, no caso, a sucessão do bispo de Roma. E ele afirma, inclusive, a autoridade da igreja de Roma sobre as demais igrejas do mundo. Aí eu pergunto para vocês, essa anta leu um livro protestante, pegou um trecho perdido de Irineu de Lyon e começa a comentar sobre o patrício como se tivesse ciência do assunto, e na verdade ele não tem ciência de porra nenhuma. Vamos lá. O texto primeiro foi transmitido de maneira oral, mas aí foi registrado, e é esse registro que eles têm. Isso aqui foi escrito mais ou menos no ano 180, então bem antes ainda do reconhecimento do cânon do Novo Testamento. E daí?
Isso não quer dizer nada. O que a gente está falando é o seguinte: o cânon, tal como nós conhecemos, necessitou de uma autoridade oficial, legítima, que foi ordenada para defesa da fé, para o depósito fidei, para a guarda da fé. E essa autoridade é que nos confirmou, é que nos ratificou e que nos deu a ciência daquilo que é a Sagrada Escritura. Ou seja, a Sagrada Escritura dependeu sim da igreja. Porque a igreja é que reconhecia quais textos eram inspirados e não eram. Isso é uma coisa óbvia. Bom, vamos lá. F.F. Bruce disse o seguinte: os primeiros concílios com o objetivo de classificar os livros canônicos, ou seja, inspirados por Deus, se realizaram no norte da África, em Hipona Régia, 393 d.C., e em Cartago, 397. Esses concílios não objetivavam impor algo novo às comunidades cristãs. Pelo contrário, o intuito era sistematizar o que já era uma prática comum. Ou seja, o próprio texto está reconhecendo que a igreja está reconhecendo documentos que faziam parte da sua própria comunidade. Ou seja, a canonização dos textos era uma sistematização, ou seja, uma compilação, uma organização daquilo que já era de comum acordo, não? Pelos bispos, principalmente, porque são os bispos que confirmam isso, os bispos que afirmam, olha, isso aqui é autorizado, isso aqui não é autorizado, né? Sai daqui, Evangelho de Pedro, sai daqui, Proto-Evangelho de Tiago, sai daqui, Evangelho Gnóstico, e assim sucessivamente. Ué, então a Sagrada Escritura dependeu da igreja para afirmá-la, para confirmá-la. Ou seja, dependeu desses testemunhos para dizer, isso aqui é verídico, isso aqui não é verídico. Por quê? Porque só temos ciência da veracidade dos textos a partir do olhar da igreja que guardou a ciência da inspiração desses textos, porque esses textos pertencem a ela. Simples. Vamos lá. Ou seja, primeiro, a igreja não decreta. Quem é a igreja? A igreja é serva de Deus. Ah, a igreja não decreta, né? E ela não decretou, idiota? Será que você sabe o que é decretar alguma coisa? Não, é sério, cara. O cara fica fazendo uma pirueta verbal para não reconhecer o óbvio. Claro que a igreja decreta. Ela decreta o que ela tem por ciência, o que ela tem por conhecimento, o que ela tem por ensino. Ela que decreta o que é Deus, o que é a palavra de Deus? Não. Claro, ela decreta sim, sabe por quê? Porque foi dado para ela esse decreto. Não é ela a coluna fundamento da verdade? Quem é que dá essa autoridade para falar em nome de Deus? Quem é que dá essa autoridade à igreja? É o próprio Deus. Não é Jesus Cristo que dá à igreja o poder de ligar e desligar? Não é Jesus Cristo que é a cabeça do corpo místico chamado igreja? Assistida por Cristo e iluminada pelo Espírito Santo? Como a igreja não fala nada, idiota? Se é a igreja que tomou ciência disso, se é a igreja que foi inspirada a escrever esses textos. Da mesma forma que os judeus foram inspirados a escrever o Antigo Testamento, essa continuidade tem na igreja. A igreja foi inspirada por Deus. E a igreja escreveu esses textos inspirados por Deus. E a igreja que foi inspirada por Deus a escrever esses textos também é a mesma igreja que tem ciência de que esses textos são verídicos e que confirma esses textos como verídicos e que decreta esses textos como verídicos. Não, ela reconheceu. Não foi ela que falou, isso aqui é a palavra de Deus porque eu estou falando. Não. Não? Como não? Ela está falando sim. Quem é que está falando então? Quer dizer, a igreja não está falando nada? Como a igreja não está falando? A tentativa de querer anular a igreja é uma coisa que chega a ser patética. E ele cita textos que contradizem ele. Mas vamos lá. Ela só reconheceu. Assim como, por exemplo, quando você olha para uma grande pintura, Michelangelo ou qualquer outra coisa, não é você que determina que aquilo é maravilhoso. Você só reconhece que aquilo é maravilhoso. Aqui é uma falsa analogia. Uma coisa é a dimensão estética de uma arte. Outra coisa é a firma de um texto. É a firma de um texto histórico. Eu só posso ter autoridade para reconhecer um texto se eu mesmo tenho também ciência e eu guardei esse texto. E eu guardo esse texto como o meu ensino. É o que a igreja fez. A igreja guardou a Sagrada Escritura porque é o ensino dela. Porque é o ensino dos apóstolos. Esses apóstolos também eram igreja. Se alguém disser que os apóstolos não são igreja, então que raios de líderes são esses da igreja que não são igreja? Eles não pertencem ao corpo místico, segundo você. É isso que você está dizendo. É uma palhaçada, cara. E depois, esse energúmeno vem chamar o padre Paulo Ricardo de mentiroso. Quando o padre Paulo Ricardo está falando a coisa mais óbvia do mundo. Mas vamos lá. Mesmo porque faria sentido. Michelangelo, tão grandioso, artista, você é inferior a ele, dizendo, não,
Ele é esse cara. Não faz nem sentido. Quer dizer que a igreja não tem autoridade. Quer dizer, a igreja não foi instituída por Deus, não foi instituída por Cristo. A igreja realmente é falível. Bom, se a igreja é falível e tudo que a igreja declara é motivo de desconfiança, então por que nós acreditaríamos na firma da igreja afirmando que aqueles textos são válidos? Por que a gente acreditaria nisso? Se na verdade esses textos circulavam nas comunidades cristãs e eram da comunidades cristãs. As comunidades cristãs consideram aqueles textos como seus, como parte da sua herança pelos apóstolos e também ensino da igreja. Porque esses textos não eram ensinados por um apóstolo em particular. Eles eram ensinados como ensinos da igreja de Cristo Nosso Senhor. Meu Deus, isso aqui é besteira. Você só reconhece, nós seres humanos pigmeus, tão pequenos, nós reconhecemos a palavra de Deus. Nós não. Mas reconhecemos como? Reconhecemos a palavra de Deus justamente porque Deus atua não somente nas pessoas, como na própria igreja. Se revela na igreja. Porque o Cristo também institui a própria igreja para falar em nome dele. Não é a Sagrada Escritura. Não é a Sagrada Escritura por si mesma. A Sagrada Escritura é reflexo disso. Se entendermos, no caso, no Novo Testamento. Vamos analisar uma coisa interessante. Jesus Cristo escreveu alguma coisa em vida? Não escreveu nada. Ele deixou alguém para falar em nome dele. Para falar em nome dele. Ele não disse, olha, escrevam os evangelhos. Ele não falou isso. Ele deixou um conjunto de ensinamentos que posteriormente foram escritos. E são inspirados justamente porque são revelações de Deus. E porque, claro, o Espírito Santo orienta essa igreja. Ele não orienta um apóstolo em particular, ele orienta a igreja como um todo. A igreja é o corpo místico, a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Quer dizer, o Paulo está falando que é a igreja que tem autoridade. E que os apóstolos são chefes dessa igreja que também detém autoridade em seu nome. Então, a igreja se confunde com a autoridade apostólica. E a própria igreja guarda esse ensino. E fala em nome desse ensino. É orientada espiritualmente em nome desse ensino, porque Jesus Cristo também fala que acompanhará essa mesma igreja até o final dos tempos. Meu Deus. Vamos não determinamos o que é a palavra de Deus. E tem mais. Como não determina o que é a palavra de Deus? Como não? Como não? A igreja não confirma que aquilo é a palavra de Deus? Então, ela determina sim. Ela determina sim porque ela é testemunha disso, porque ela guarda um conhecimento disso, guarda a ciência disso, porque ela é porta-voz do próprio Deus. É claro que com os apóstolos vivos não se tinha tanta necessidade como se tem hoje de escritos com as falas dos apóstolos. Naquela época, se alguém falasse algo diferente, bastaria perguntar ao apóstolo: apóstolo, foi isso mesmo? O senhor disse isso? Se fosse mentira, vocês teriam os próprios apóstolos para conferir. Mas foi justamente pelo fato de que eles sabiam que eles morreriam que eles escreveram. Escreveram. Às vezes depois de uns 20, 30 anos, depois ali. Mas por que escreveram? Porque eles iriam morrer. E aí... Não, eles não pensaram nisso. Grande parte do que foi escrito nas cartas apostólicas, se nós observarmos bem a carta de Paulo, carta de João, de Tiago, de Pedro, são orientações dentro de problemas concretos da igreja. Orientações sobre assuntos relacionados à igreja. Não foi necessariamente uma preocupação de dizer nós vamos morrer e nós vamos deixar alguma coisa escrita ou deixar tudo escrito. Não, não foi esse pensamento. A única coisa que podemos considerar são os evangelhos. De fato, os evangelhos são uma sistematização de histórias chaves da revelação de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da revelação e da manifestação de Nosso Senhor. Mas isso não significa negar a tradição oral, porque a tradição oral acompanha justamente até mesmo para confirmar a autoria desses textos. E não só a autoria, mas também como devemos entender esses textos. E aí então haveria um testemunho confiável do que eles realmente disseram. Mas como é que eu posso fazer um testemunho confiável de um texto se não existem pessoas que possam confirmar para mim que o texto é verídico? Só uma instituição pode confirmar que o texto do evangelho é verídico, a igreja. A tradição oral. O que é mais confiável? A tradição oral ou os escritos? Depende da fonte da tradição oral e também da fonte do que é escrito. Depende. Escritos podem ser falsos, escritos podem ser apócrifos, escritos podem ser adulterados. Isso não quer dizer absolutamente nada. O que está escrito não prevalece necessariamente sobre o que é falado. Por exemplo, se eu tiver uma assinatura falsa do pastor Celinho aqui, digamos, olha aqui, uma assinatura falsa dele, e eu vou dizer que é verdadeira. E se ele disser que é falsa? O que vale mais?
aquilo que o pastor Mocelin diz ou aquilo que eu digo que é o texto dele? As pessoas terão uma predisposição, a não ser que faça uma avaliação, por assim dizer, de perícia, que talvez o pastor Mocelin esteja certo. Então é preciso sim que haja uma confirmação além do próprio texto. Chega a ser repetitivo falar isso. Muito repetitivo. Mas vamos lá. O escrito você pode conferir a letra. Não. A não ser, claro, que seja verdade. E como é que eu confirmo se a letra é verdadeira? Opa, essa letra aqui é de fato, isso aqui é a letra dele. Ah, entendi. Como é que depois de 3 séculos eu posso confirmar que a letra de João é de João? Como é que eu posso confirmar que é a letra dele? Como é que é? Como é que funciona isso? A começar pelo fato de que no século IV já não havia textos originais desses apóstolos. Não havia textos originais. Os textos mais antigos que nos chegaram, os textos mais antigos remontam já no século II. Pode ser um ou outro escrito que você encontra fragmentos do século I. Mas talvez o texto mais antigo seria do começo do século II, lá por volta de 125. E é um fragmento. Eu pergunto, como é que eu posso confirmar a firma dos apóstolos? E nós temos que lembrar que não é somente os apóstolos, tá? É a firma de qualquer texto do mundo antigo. Grande parte dos textos do mundo antigo são cópias. A maior parte delas é cópias. A maioria esmagadora é cópia. Por quê? Porque os textos perecem, porque os textos podem se deteriorar com o tempo. Pode ter certeza, por exemplo, que o papiro da época era muito mais frágil de se guardar, por exemplo, do que um livro da atualidade. Um livro da atualidade tem mais durabilidade do que um texto do século I, com algumas exceções honrosas. Então, o que esse cara está falando é uma coisa completamente fora de contexto. Vamos lá. Agora, e a tradição oral? Olha, isso é tão mais fácil. Não é fácil. É a tradição oral que, através de gerações, confirmou que aqueles escritos eram verdadeiros. Vamos lá. Ser distorcido, como acontece, por exemplo, com os contos de fadas. Mas um texto que é copiado de geração em geração também pode ser distorcido. Um texto que pode ser falsificado também pode ser distorcido. E assim sucessivamente, isso não quer dizer absolutamente nada. Eu quero saber quem é que vai confirmar que aquele texto que foi guardado no século IV é o mesmo texto guardado no século I. Quem é que vai confirmar? É quem, durante gerações imemoriais, guardou a ideia de quais textos de fato eram legítimos. Os contos de fadas foram transmitidos através de tradição oral. Por isso que tem um monte de mudança. É muita mudança o tempo todo. Como também os textos escritos de geração em geração podem ter mudanças, e isso não quer dizer nada. Inclusive, se não houvesse essa tradição episcopal, olha só que coisa engenhosa isso. Se nós não tivéssemos essa tradição episcopal ininterrupta, que guardasse a mesma coisa, que falasse a mesma coisa, que definisse a mesma coisa o que é texto, nós poderíamos ter a mesma confusão que os gnósticos criaram quando escreveram os evangelhos apócrifos. Se do século I até o século IV a igreja fosse protestante, nós teríamos vários evangelhos contraditórios. E todos eles seriam equivalentes entre si. Por quê? Porque não existe uma autoridade oficial que possa falar o que é verdadeiro e o que é falso. E isso não depende somente do texto. Depende de quem pode confirmar que aquele texto é verdadeiro. Então observem que a tradição oral ela tem uma importância essencial até mesmo na confirmação da textualidade. O que é mais confiável, a tradição oral ou o escrito, ou o texto? Ora, as duas coisas. As duas coisas. Se a textualidade, vou repetir, se a textualidade por si mesma é algo confiável, então posso dizer que os evangelhos apócrifos também são confiáveis. Vamos lá. Ora, com a morte dos apóstolos, tornou-se impossível provar o que era de origem apostólica, a não ser pelos seus escritos. Errado novamente. Falando besteira, Mocelin. É justamente o contrário. Como eu posso confirmar que os textos que nos chegaram no século IV são os mesmos textos que foram escritos no século I? Como é que eu posso dizer que realmente Mateus escreveu aquilo? Como é que eu posso dizer que realmente foi aquilo que verdadeiramente foi ensinado? É porque houve uma sucessão ininterrupta de bispos que pregavam a mesma coisa e passavam de geração a geração para os seus sucessores. Oh, meu Deus! Por isso Tertuliano, nascido por volta de 155, disse: Nosso Senhor afirmou que ele era a verdade, não o costume. Aqui nós temos um trecho que é completamente fora de contexto. Em que contexto Tertuliano está falando isso?
O que ele está falando da questão do costume? O que é o costume? Que costume ele está falando? Qual é a referência? Nada, né? É sempre esse tipo de manipulação da patrística que é vergonhosa. Aqui ele está criticando quando as pessoas colocam a confiança deles na tradição. Não tem nada a ver com isso. A patrística fala da tradição como algo realmente unânime. Não existe ninguém que diga a tradição não é válida. Não existe isso. Não existe. Toda a argumentação protestante da patrística querendo provar sua escritura é frase fora de contexto, é descontextualização, é desonestidade e canalice. Mas vamos lá. Cipriano citou Isaías 29, Mateus 15, 1 Timóteo 6, para dizer o seguinte: o costume sem a verdade é a antiguidade do erro. Sim. Mas quem é que afirma a verdade? É a própria igreja. Ou seja, isso aqui é um costume, há muito tempo não interessa. Se você está dizendo uma mentira, 2 mais 2 dá 5, há 2000 anos, só significa que essa é uma velha mentira. E desde quando, seu retardado mental, isso significa que a tradição está errada? Porque esses autores patrísticos não eram contrários à tradição oral da igreja. Sabe o que acontece, Mocelinho? Eu espero que você esteja me ouvindo. E eu espero que um fiel que segue a sua seita esteja me ouvindo. Você é um cara muito sujo nesse aspecto. E o que mais me irritou no seu vídeo é você chamar o padre Paulo Ricardo de mentiroso. Isso realmente é inconcebível. O único mentiroso aqui é você. Vamos lá. O fato de ser repetida durante muito tempo não faz dela verdade. Assim como, por exemplo, a teoria da biogênese. Até o século XIX eles acreditavam, todo mundo acreditava, os cientistas, que de um pedaço de roupa podre surgiria vida. E daí que eles estão há séculos dizendo uma mentira? Ué, mas o que isso tem a ver com a tradição oral da igreja? Se a tradição oral da igreja confirma através de gerações a escritura. Se a tradição oral da igreja, junto com o magistério, com os concílios, confirma, por exemplo, a trindade. E isso é guardado por tempos imemoriais. O que isso tem a ver com uma mentira que é guardada por gerações? Uma coisa é uma mentira guardada por gerações, ou um erro doutrinário, ou um erro de pensamento guardado por gerações do costume. Tá? Por exemplo, os judeus não acreditam na messianidade do Nosso Senhor. Isso é um costume, isso é uma ideia errada do ponto de vista teológico, do ponto de vista das profecias do Antigo Testamento. Porém, isso não invalida as tradições que afirmam justamente o contrário, que Jesus Cristo é o Messias prometido de Israel para a salvação da humanidade. E isso não tem nada a ver. O cara, meu Deus, a incapacidade lógica dele é uma coisa absurda. Vamos lá, besteira. Uma mentira só porque está sendo dita por um monte de gente, uma mentira só porque está sendo dita durante um bom tempo, não se torna verdade. Tá, e o que isso tem a ver com o magistério, a tradição e a Sagrada Escritura? Nada. Jesus acusou os fariseus justamente de usar a tradição para negar a Escritura. Como também Paulo de Tarso falou, guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade da Escritura. Cara, o nível de confusão mental desse cara, eu não sei se é canalice, eu não sei se é safadeza, é burrice, oligofrenia. Vamos lá. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Deixando o mandamento de Deus, vocês ficam com a tradição dos homens. Ué, mas onde isso nega necessariamente a tradição cristã? É isso que eu não entendo. Uma coisa é a tradição dos homens, ou seja, a tradição dos fariseus, que é o mesmo judaísmo que vocês puxam o saco lá e vocês ficam pagando pau para o Estado de Israel, vocês ficam pagando pau para um bando de judeu que detesta vocês. É esse judeu que vocês bajulam, que vocês acham que são modelito para vocês e que vocês não conhecem porcaria nenhuma de judaísmo. Essa tradição judaica é a tradição de homens criticada por Cristo. Enquanto nós católicos seguimos a tradição da igreja, a tradição relatada por Paulo. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos. Está em 1 Coríntios 11. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ele fala mais ou menos como assim: se afaste daquelas pessoas que não guardam a tradição dos apóstolos, não é a tradição por nós dada, ou seja, a tradição apostólica. Então, tradição apostólica não tem nada a ver com a tradição dos homens criticados por Cristo. Isso aqui é uma falácia, vagabunda, citaçãozinha desconexa de bosta. Ai, meu Deus do céu, não acredito nisso. É a descrição perfeita da Igreja Católica. Olha só que coisa maluca, cara. A ânsia de insulto contra a igreja desse homem é de um fanatismo que beira a estupidez, porque
É mesclado com a ignorância. Vejam que a gente está aqui há mais de uma hora falando sobre questões assim tão básicas de quem estuda o cano bíblico, quem estuda a história do cano bíblico. Esse cara é um despreparado que ele não sabe o básico. Ele não sabe o básico. Coisas que eu estou falando aqui que vocês vão ver que é bastante lógico. Mas é lógico porque é histórico, é real, é factual. Entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Engraçado que os hereges, que a igreja primitiva combateu, usaram justamente a tradição oral para semear heresias. Não, você está falando besteira de novo. Os hereges usavam uma tradição que era contrária à tradição episcopal. E usavam inclusive as escrituras. O próprio Irineu de Lyon fala, olha, eles usam as escrituras. Quando a gente recita as escrituras, ele diz que a gente tem um entendimento diferente. O que é isso? É protestantismo. Protestantismo também fala a mesma coisa. A gente pode citar um trecho da Bíblia para vocês e vocês vão querer ignorar esse trecho quando nega o que vocês falam. Vocês fazem uma pirueta verbal para defender a opinião de vocês de hereges. Não tem nada a ver o que você está falando. Você nunca leu um debate patrístico. E mesmo os seus textos que você está citando, todas as suas referências estão negando o que você está falando. Isso é vergonhoso, é um vídeo ridículo. Vamos lá. Como Marcião, por exemplo, que disse ter recebido lá uma revelação única lá de Paulo. Como? Como? Mostra pra gente, cadê? Vamos conferir, ô Marcião. Não, meu Deus do céu, nossa, que homem burro, que homem burro. Não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa débil mental. É o seguinte, ninguém tinha essa Bíblia que você tá falando. Claro, isso aqui não é a Bíblia, mas ninguém tinha assim, olha, vamos conferir aqui. Cara, nem isso, olha, esse livro aqui, tudo bem, esse é livro da Susan Bauer, tá? Mas, esse livro aqui, esse formato que você está lendo aqui, que nós chamamos, que é o Códex, esse formato aqui, ele surge a partir do século IV depois de Cristo. A forma como as pessoas liam na época de Cristo era uma forma de rolo, né? Era um rolo, assim, parecia o Word, né? Que a gente vê, é forma de rolo. Então, não era assim que a igreja discutia. Isso fica para tua seita vagabunda. Fica fazendo debatezinho. Olha, eu tô lendo aqui no versículo da escritura que é assim essa coisa. Ah, não, mas eu também tô vendo isso. Isso é para protestante, não é para católico. Na igreja católica, o que era debatido era o quê? Era o trinômio. Escritura, magistério e tradição oral. Esses três eram a harmonia. Era o tripé que segurava a igreja. Quando um gnóstico argumentava uma tradição, a primeira coisa que a igreja falava é o seguinte, tá, mas essa tradição é correlata à tradição episcopal? Eles não pegavam a escritura. Não isoladamente como você está falando. Porque eles não eram protestantes. Eles pegavam a escritura segundo a tradição. Como era entendido aquilo. Como era de comum acordo entre os bispos. É assim que Irineu de Lyon fala com os gnósticos. Porque os gnósticos falam de tradições, de revelações malucas, e tá, mas isso não está condizente com aquilo que os bispos acreditam ou que os bispos pregam. Tradição oral. E inclusive fala-se da escritura também. Mas a escritura segundo o quê? Segundo a ótica da igreja. Porque os gnósticos também têm uma ótica sobre a escritura. O pastor Monseli também tem uma ótica sobre a escritura. Trocentas seitas protestantes também têm uma ótica sobre a escritura. E qual é a verdade? A verdade é aquela que se adequa à autoridade legítima da sucessão apostólica. Porque foi dado a esses bispos o mundo de ensinar a fé e dizer, isso é verdadeiro por quê? Porque eles são lindos, maravilhosos? Porque o bispo acordou totalitário? Ou o papa acordou totalitário, como vocês chamam? Não. É porque a igreja percebeu que o critério autoritativo para afirmar um dogma de fé é essencial para preservar a doutrina cristã. E que os bispos são representantes dos apóstolos, são sucessores dos apóstolos. E episcopado vem de episcopoi, ou seja, o professor, o que ensina, o magíster. Vamos lá, vamos. Traz aqui o texto pra gente conferir se é a letra de Paulo mesmo. Não, foi por tradição oral. Não, é sério, cara. Sabe o que eu acho mais... O cara fala uma merda assim tão grande e ele... Parece que batendo na cabeça dele ficou mongol, cara. Meu Deus do céu, que otário. Não, sabe o que é? O cara ri assim, com aquele riso de forçado, ele diz assim que ele tá achando que ele tá abafando. Que idiota. Tá vendo como é fácil enganar? A igreja católica faz o mesmo. O
Olha, Mocelin, nossa, você é um embusteiro. Eu espero que um dia você veja meu vídeo só pra te ridicularizar, cara. Só pra te ridicularizar, porque às vezes eu tenho uma certa dose de sadismo. Vamos lá. Mesmo que aqueles hereges fizeram. Não tem como provar nada, é um salto de fé no escuro na pessoa do Papa. Pois, se tem a tradição oral, quem define? Quem define qual é a verdadeira? Veja uma coisa interessante, a obsessão que ele tem pelo Papa. Ele está falando do século I, do século II, dando uma ideia completamente errada da realidade da igreja. Dizendo que, olha, vamos conferir a Bíblia. Não, não era assim. Aliás, não tinha nenhuma Bíblia pronta. Até o século IV havia dúvidas sobre textos bíblicos. Mas o cara estava dizendo que todo mundo era biblista, assim, era que nem um chatinho protestante, sabe? Olha, eu tenho que ver um versículo da Bíblia para ver se eu posso usar computador, sabe? É uma coisa meio assim, sabe? Meio maluca. Não, não era assim, otário. Otário, não era assim. Irineu de Lyon não falava somente de escritura. Ele falava de tradição oral, ele falava de magistério, ele falava de sucessão apostólica, ele falava de tudo. Ai, meu Deus do céu. Otário, otário, otário. É o Papa. E a loucura do negócio é tamanha, por quê? É aquela história, o Papa é sempre visto como mal porque ele acha que o Papa decreta assim ao léu, assim, sabe? Como se ele não fizesse isso na igreja dele. Se ele é dono da igreja dele, então, claro, o Mocelin é o Papa da igreja dele. Tudo que ele fala é artigo de fé, né? Artigo de fé. Quem discordar dele vai para outra igreja, né? Vamos lá. Nos escritos de Paulo, Paulo disse que todo mundo pecou, mas de acordo com a tradição, Maria não pecou, ou seja, Paulo no escrito disse, Maria pecou. Paulo também disse, só se morre uma vez, mas pelo menos temos exemplos de pessoas que morreram 2 vezes. Isso é contradição da Bíblia? É contradição da Bíblia o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado Lázaro? Então Lázaro deve ter morrido 2 vezes, né? Então por que Paulo falou que só morreria uma vez? Ele não teria a ciência de que Lázaro morreu 2 vezes? Não, ele tinha a ciência, mas ele está falando de uma condição natural. Como também no caso da Virgem Maria, é uma condição sobrenatural. A graça que foi dada a Maria é algo sobrenatural, algo que quebra o paradigma do ser humano. Seu burro. Vamos lá. E todos pecaram. Mas, via tradição oral, Paulo disse, não, Maria não pecou. Se Maria pecou, Jesus Cristo herdou o pecado original. É muito simples aí. Escritos, uso de imagem no culto, atribuir à pessoa que aquela imagem representa atributos que só a Deus pertencem, é idolatria. Eu não sei o que ele chama de atributos que só a Deus pertencem. Porque, por exemplo, se um apóstolo intercede um milagre divino, eu pergunto, é idolatria um apóstolo exercer um milagre que é dado por Deus? Não. Sabe o que é aquela história? A verborragia é tão grande, a ânsia de calúnia é tão grande, que o cara se perde numa irracionalidade que beira o patológico, né? Vamos lá. É isso que os profetas e apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos e profetas falaram outra coisa. De acordo com as escrituras, não tem purgatório. Foi isso que os apóstolos escreveram. Mas, de acordo com a tradição, os apóstolos disseram, e aí ninguém pode provar, os apóstolos disseram que tem purgatório sim. Pera lá. Quem disse que não tem purgatório? Quem disse que não tem? Primeiro, você tem que entender o que é o purgatório. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na cabeça desse chimpanzé exaltado, ele acha que os versículos da Bíblia são auto-evidentes. Eles são claros em si mesmos. Vejam que a tradição do purgatório remonta ao judaísmo. Os judeus acreditam numa espécie de purgatório, se vocês analisarem bem. É um pouco diferente do que a gente acredita, mas eles acreditam em rituais de purificação da alma dos mortos, por exemplo. Eles oram pela alma dos mortos. Os judeus, que esses idiotas bajulam e levantam bandeirinha de Israel, acreditam na intercessão dos mortos, na intercessão dos santos. Eles acreditam nisso. E observem, por exemplo, que quando Jesus Cristo, na parábola do rico mau, fala que Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico mau vai para o inferno, nós temos ali a representação do que é o judeu, no caso do Sheol. O Sheol seria o Hades, o lugar da mansão dos mortos. E como na tradição cristã, a mansão dos mortos, pelo menos no Sheol, os mortos que ainda não tinham a bem-aventurança da salvação em Cristo, estavam esperando a chegada do Messias, por isso que na carta de Pedro, Cristo ensina os mortos em prisão e assim sucessivamente, isso aí também é uma outra especulação, nós observamos que a relação da purificação da alma dos mortos é uma constante na tradição judaica. E podemos ir mais além. Nós temos um livro que foi proscrito pelos protestantes, que é o livro de Macabeus,
que mostra claramente o que os judeus fazem até hoje, que é o quê? Orar pela alma dos mortos. Não só e orar pela purificação da alma dos mortos. Então esse cara é uma anta, meu Deus do céu. Vamos lá. E ainda chama o padre Paulo Ricardo de mentiroso. Isso é uma coisa muito nojenta, muito nojenta. Ou seja, nas cartas, Paulo disse A. E aí vocês podem conferir isso. Podem conferir. É como se a Bíblia é auto-evidente. Você tem 30 mil seitas protestantes falando qualquer besteira sobre versículo bíblico, mas segundo esse idiota, todo mundo chegando no denominador comum. Vamos lá. Mas por meio de tradição oral, Paulo disse B. Quem prova? Não é Paulo que disse B, é a igreja que disse. A igreja constituída. Então vamos lá. Não, você não pode questionar. O Papa é infalível, lembra? Sabe, essas simplificações nojentinhas, cara. Que nojentinho, que homenzinho nojentinho. Nojentinho. Vamos lá. Ele é o sucessor de Pedro. Então vocês calem a boca e sigam cegamente o que o Papa falou. Mas... Claro, realmente, a gente tem que deixar de seguir o Papa para seguir o cala-boca do Rodrigo Mocerim. Esse aí é mais inspirado que o Papa. Puta merda. Coitado do Papa Francisco. Mas não tem, cadê a prova? Não tem prova. O Papa, ele é infalível. Esse idiota, esse sequelado, esse estúpido, parte da pressuposição de que os dogmas católicos não têm explicação teológica. Ele acha que quando a igreja formula um dogma, ou quando mesmo o Papa declara um dogma, ele parte da pressuposição de que nós somos voluntaristas como os próprios protestantes. Porque quando um protestante cria uma seita, a seita do sétimo dia, a seita do não sei o que das quantas, a seita da água do rio da puta do que o pariu, sei lá, o que seja, alguém vai ficar possesso, falando palavra, não, vamos ser bem sinceros. A seita do não sei o que das quantas, a seita do Bola de Neve Church, a seita da prancha de surf, enfim, que seja, tá? Esse pessoal parte da pressuposição de que a declaração dogmática da igreja é voluntarista. Moceguinho, não meça a igreja católica pela sua régua. Você, perto da igreja católica, não chega sem nenhuma anta, porque eu ainda não consigo nem reconhecer a qualidade de mamífero de você, tá? Você tá perto da igreja católica como um mosquito na bunda de um cavalo, cara. É o mesmo nível de teologia. O seu nível de teologia é uma mosca na bunda de um boi, cara. Sabe aquele boi que fica mexendo o rabo assim, sabe? E um mosquito voando na bunda do boi? É mais ou menos isso. Vamos lá, Misterão. Meus irmãos, as imagens de gesso da Igreja Católica são sim um grande símbolo do catolicismo. Suas doutrinas são tão verdadeiras quanto as imagens que eles dizem não adorar. Partindo da pressuposição de que nós guardamos a imagem de Cristo e a imagem da cruz, e que nós pregamos o Cristo crucificado, então logo, para nós, não constitui uma ofensa. Pelo contrário, ele acaba afirmando a solidez da fé cristã. E como essa solidez é representada na arte, como também representada em imagens. E qual é o problema disso? Acaso os apóstolos não viram a imagem de Nosso Senhor? Não tiveram a honra de ver a imagem do Deus encarnado? O próprio Cristo já dizia: quem vê a mim, vê o Pai. É Jesus Cristo que se faz imagem perante os homens. Mas segundo essa anta, o fato de você reproduzir imagens sacras, imagens dos evangelhos, imagens das cenas da vida de Cristo, imagens, por exemplo, dos apóstolos, dentre outras coisas, para ele é idolatria. Quer dizer, ele acha que Cristo é uma figura abstrata, ele acha que os apóstolos são uma figura abstrata. Mas isso eu já discuti várias vezes, vocês vão ver em vários vídeos meus, e eu não vou me delongar muito. Mas seja o que for, o que me ofendeu profundamente é chamar o padre Paulo Ricardo de mentiroso. E aqui fica um recado para o seu Mocelim. Mentiroso, paspalho, sem vergonha é você, Mocelim. Tudo que eu vejo em você é lixo do ponto de vista teológico. E eu só te respondo por uma questão higiênica, por uma questão mesma de que é preciso colocar a sua soberba na lata do lixo. Porque a sua cultura teológica e o mosquito na bunda do boi, ou a mosca na bunda do boi, é a mesma coisa. Então, meus amigos, um grande abraço.